Sabe, aquela pergunta que a gente às vezes se faz: o que realmente me move? O que está por trás das minhas reações, das minhas decisões? Pois é, hoje a gente vai mergulhar no Eneagrama, que é um mapa simplesmente fascinante da personalidade, para tentar descobrir justamente essas forças ocultas que nos definem. Essa pergunta aqui, ela é a chave de tudo. Porque, veja bem, todos nós temos nossos hábitos, temos uma persona que a gente mostra para o mundo, mas qual é o motor secreto que está lá no fundo dirigindo tudo isso? É exatamente essa camada mais profunda, a nossa motivação central, que o Eneagrama se propõe a revelar. E aqui tem um ponto crucial. É muito importante não enxergar o Eneagrama como uma caixinha, um rótulo para a gente se prender. Pense nele muito mais como um mapa que não só mostra onde a gente está agora, com nossos padrões automáticos, mas que também aponta os caminhos possíveis para o nosso crescimento. Ok, mas como esse mapa funciona? Bom, a base de tudo está aqui. O Eneagrama organiza os 9 tipos de personalidade em 3 grandes grupos, que ele chama de centros de inteligência. É como se a gente tivesse 3 cérebros diferentes que filtram a realidade de maneiras bem distintas. E aqui estão eles, o centro do instinto, o do coração e o da mente. O ponto fundamental para entender tudo é que cada um desses centros é governado por uma emoção principal. A tríade do instinto gira em torno da raiva, a do coração, da imagem e da vergonha, e a da mente, do medo. Entender isso é a chave para decifrar um mapa inteiro. Vamos começar então pela tríade do instinto, que também é conhecida como a tríade das vísceras. Esses tipos são orientados pela ação, pelo corpo, e a relação deles com a energia da raiva é o que define tudo. Para esses 3 tipos, a questão não é se eles sentem raiva, porque, todo mundo sente. A grande questão é como eles lidam com essa raiva, o que eles fazem com essa energia. E a resposta para essa pergunta define completamente a maneira deles de estar no mundo. E olha só a mecânica funcionando. O tipo 8, que tem um medo profundo de ser controlado, joga a raiva para fora. Ele a externaliza para se impor. Já o tipo 9, que tem pavor de conflito, faz o contrário. Ele nega a própria raiva para manter a paz. E o tipo 1, com seu medo de ser imperfeito, vira essa raiva contra si mesmo, o que resulta naquela autocrítica super severa. 3 medos, 3 formas completamente diferentes de lidar com a mesma energia. Agora, seguindo em frente, a gente chega na tríade do coração. Para esses tipos, o foco muda. Ele sai do instinto e vai para os sentimentos, para os relacionamentos e o mais importante, para como eles são vistos pelos outros. O motor que move essa tríade é uma pergunta que vive lá no fundo. Como eu preciso ser para que gostem de mim? Eles têm uma crença inconsciente de que o seu eu verdadeiro não é o suficiente. Então eles constroem uma imagem, uma persona, para garantir que vão receber valor e aceitação do mundo. E olha como isso se manifesta de formas diferentes. Com o medo de não ser digno de amor, o tipo 2 se torna o superprestativo, o ajudante. Com o medo de não ter valor, o tipo 3 vira o realizador, a pessoa de sucesso. E com o medo de não ter uma identidade própria, o tipo 4 se torna o individualista, alguém único. São 3 máscaras diferentes para a mesma busca fundamental por aceitação. E finalmente chegamos na tríade da mente. Estes tipos são orientados pelo pensamento, pela análise. A principal preocupação deles é conseguir criar segurança no mundo que, para eles, parece bem ameaçador. Para essa tríade, o mundo é um lugar cheio de incertezas. O medo é quase como uma música de fundo constante e todo o sistema mental super elaborado deles é projetado para uma única coisa: gerenciar essa ansiedade. E aqui, a gente vê 3 estratégias mentais bem distintas. Com medo de ser incapaz, o tipo 5 se afasta do mundo e acumula conhecimento para se sentir seguro. Com medo de ficar sem apoio, o tipo 6 busca segurança planejando tudo e criando alianças. E o tipo 7, que tem pavor de ficar preso na dor, escapa do medo projetando um futuro cheio de opções e possibilidades. 3 mentes, 3 jeitos de lidar com o medo. Ok, a gente passou pelos 9 tipos, mas se a ideia for só encontrar um rótulo e parar por aí, o ponto principal foi perdido. Identificar o tipo não é o destino final, de jeito nenhum, é só o ponto de partida. O verdadeiro poder do Eneagrama é que ele não só aponta o problema, ele mostra o caminho para seguir em frente. Vamos pegar o tipo 1 de novo como exemplo, para isso ficar bem claro. No seu lado sombra, ele tem aquele crítico interno implacável, movido por uma raiva, que ele vira contra si mesmo.
Mas o mapa mostra o caminho para o lado luz, a serenidade, que vem quando ele aprende a aceitar a beleza da imperfeição. E essa mesma jornada de transformação existe para cada um dos 9 tipos. Então, como é que se trilha esse caminho? A jornada é sempre a mesma, não importa o tipo. É sair do piloto automático, do nosso lado sombra, e começar a caminhar de forma consciente na direção do nosso lado luz. O processo é simples de entender, mas, vamos combinar, não é nada fácil de praticar. Primeiro passo, identificar o motor principal. É a raiva, a imagem ou o medo. Segundo, reconhecer os padrões da sombra. Observar aqueles hábitos reativos com curiosidade, sem julgamento. E terceiro, caminhar para a luz. Cultivar ativamente a virtude do seu tipo, como a serenidade para o tipo 1 ou a coragem para o tipo 6. Essa frase aqui, ela resume tudo perfeitamente. O eneagrama não é a caixa que nos aprisiona. Ele é a chave que nos ajuda a sair dela. E assim, a gente chega ao fim da nossa exploração. A autoconsciência é, sem dúvida, a ferramenta mais poderosa que existe para a mudança. A pergunta que fica agora não é sobre o mapa, mas sobre quem o usa. Com esse conhecimento em mãos, qual será o próximo destino na jornada de cada um?